O tema da mensagem você pode ver na projeção, aprendendo a esperar em Deus. Eu tentei fazer ali colocar a projeção dos textos, mas deu um problema no meu pendrive, eu acabei não conseguindo fazer ali a projeção, os slides dessa mensagem. Mas você pode acompanhar comigo. Existem vários textos que eu poderia iniciar essa mensagem. Mas eu quero contar aqui a história de um personagem, eu até falei sobre eles recentemente, são os filhos de Corá. Corá foi aquele que se rebelou contra Moisés e Arão, lá em Números, e a terra engoliu todos eles, Corá, e aqueles que estavam juntamente com ele, Abirão, e aquele momento onde todos que estavam se rebelando contra a autoridade, contra Deus, tiveram suas vidas ceifadas. Mas nós lemos na história que os filhos de Corá foram poupados. E eles serviam na casa de Deus, ali na questão da música, e eles escreveram vários salmos. Nós podemos ver aqui no Salmo 42, nós vamos ler o Salmo 42 e o 43. Se você puder abrir a sua Bíblia aí comigo. Esses salmos são atribuídos aos filhos de Corá. Salmo didático ou um salmo de ensinamento. Então, se você puder acompanhar aí, Salmo 42. Se você puder acompanhar, nós vamos ler todo o Salmo 42 e todo o Salmo 43. Diz assim a palavra de Deus na versão que eu tenho aqui, que é Almeida Revista e Atualizada. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a minha alma. De como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos e de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das catatupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu vou ler aqui novamente esse versículo 7. Um abismo chama outro abismo. O fragor das tuas catadupas. O que é isso? Que palavra difícil é essa? É o rugir das cachoeiras. Só para você entender um pouco mais, porque outras versões, na linguagem de hoje deve ser colocado dessa forma. Catadupas, o rugir das cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Ou por que esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Faze-me justiça, ó Deus. Capítulo 43. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Porque me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus
de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esses dois salmos que nós estamos acabando de ler, eles foram escritos e formavam um único salmo. É uma canção triste que mostra o lamento de alguém que está lutando contra os seus sentimentos. É também uma canção importante porque ela trata de algo muito atual, o problema do desânimo e da alma, da tristeza. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você que me vê e me ouve nesse momento. Você já se sentiu sem forças, triste, desanimado, com a sua alma abatida? Já sentiu-se alguma vez assim? O abatimento da alma pode acontecer com qualquer pessoa, por mais fiel que ela seja a Deus. Ninguém está isento de ter um abatimento da sua alma. A Bíblia diz que o cristão não pertence mais a esse mundo. Lá em 1 João capítulo 5, 19, diz: sabemos que somos de Deus e o mundo jaz no maligno. Então o mundo caminha sobre a autoridade do maligno. Ele jaz no maligno. E nós que somos salvos, você que recebeu a Cristo como Salvador pessoal, tomou a sua decisão, como eu falei há pouco, independentemente da placa da igreja, mas você reconheceu a Cristo como Salvador pessoal, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida que leva ao Pai, você, a Bíblia diz que você pertence a Deus. Nós não somos mais desse mundo. Sabemos que somos de Deus e o mundo jaz no maligno. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, diz assim: fomos comprados por bom preço. E qual foi o preço pago para a nossa redenção? Deus nos comprou de volta. Qual foi o preço pago? Foi o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo na cruz. Então nós não pertencemos mais a este mundo. Temos uma pátria, temos um lar celestial, temos uma vida após a esta que estamos vivendo agora. Mas existe um grande fato, que não tem como negar. Nós não somos desse mundo, mas ainda estamos nele. E sentimos dores, temos necessidades, temos sentimentos, estamos sujeitos a nos abatermos, a ficarmos muitas vezes angustiados, sofrendo. Creio que mais terrível do que estar com a alma abatida, desanimada, é passar pela nossa mente aquele sentimento dizendo: porque isso só acontece comigo. Por que isso só acontece comigo? Talvez você já deve ter se perguntado: que crente sou eu? Ou talvez você pergunte: eu não passo de um fracasso. Será que você já se colocou assim? Isso é terrível. Pensar dessa forma só piora as coisas, é uma grande verdade. Todos nós passamos por períodos de grandes dificuldades na vida, assim como o autor desses salmos. Ele tinha bons motivos para ficar triste. Nós veremos nesses salmos 42 e 43 algumas lições de como aprender a esperar em Deus. Diante de tantas situações difíceis, muitas vezes nós nos perguntamos, assim como o salmista perguntou por 3 vezes, se você puder olhar comigo lá no Salmo novamente, por 3 vezes ele pergunta ali no versículo 5 do capítulo 42, no versículo 11 do capítulo 42 e no versículo 5 do capítulo 43, ele faz a seguinte pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? É uma pergunta. Por que te perturbas dentro de mim? Ou seja, existe uma pergunta que nós fazemos constantemente: por que eu fico abatido ou entro em depressão, ó Deus? Será que estou falando com alguém que está sob remédio de tarja preta, tomando algum medicamento para amenizar a sua ansiedade ou a sua depressão? Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? O mundo em que vivemos é marcado pela inconstância. Ora estamos bem, ora estamos mal, ora temos um bom sono, ora temos pesadelos.
tentamos de todas as formas manter o controle das situações à nossa volta, porém, muitas vezes elas parecem como que escorrer por entre os nossos dedos. A pior situação que existe na vida de uma pessoa é você perder o controle da situação. É um pai chegar para um filho e falar: filho, eu não tenho de onde tirar o alimento. Eu estava trabalhando, recebendo regularmente, agora não tenho mais mantimento, não tenho mais recursos. E o controle perdeu-se. Por que está abatido a minha alma? Eu sou um servo do Senhor. Mas será que o servo do Senhor padece também dificuldade? Ou Deus nos coloca numa redoma de vidro quando nós somos salvos? Será que existe isso? Isso é verdade? Não. Não é verdade. Deus, quando Cristo estava para partir, Ele diz lá em João 16:33, olha, nesse mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olhe para mim, para o meu exemplo. Eu passei muitas dificuldades nesse mundo. Fui traído, crucificado, morto, mas ressurgi. Ressuscitei para provar para vocês que é possível vencer. Até a morte eu venci. Mas tenha bom ânimo. Não se turbe o vosso coração, ele diz em João 14, versículo 1 e 2. Credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então Jesus Cristo falou, olha, existe algo além desta vida. Existe algo além do que nós estamos vivendo hoje. Algo muito melhor. Hoje nós ouvimos a mensagem pela manhã do pastor Mauro falando isso. Sobre o que será depois da nossa vida. Então, essa é uma grande verdade. Nós temos situações que parece que fogem ao nosso controle. Muitas vezes não encontramos respostas. Mas o salmista nos dá uma pista do que fazer. Ele diz, espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele tinha uma pergunta, e no mesmo versículo, no mesmo texto, ele já tem a resposta. Será que é tão rápido vir a resposta para você nessa noite? Você espera em Deus? Ou você está impaciente em esperar a resposta de Deus? Hoje o mundo é tão agitado que esperar é uma palavra que muitas vezes não queremos ouvir. Quando você compra um produto, e se esse produto não chega no tempo que você esperava, com certeza você dificilmente vai comprar novamente daquela empresa. Se você pede uma pizza e ela demora muito, você já fica desesperado. Mas não é disso que nós estamos falando. A questão é esperar em Deus. O que estamos esperando em Deus nesse momento? Há pouco eu estava olhando ali, alguém compartilhando, esperando um emprego. Outros compartilhando, esperando a cura de uma enfermidade, esperando o transplante, esperando a resposta de um exame. O que você tem esperado em Deus nesse momento? Esperar em Deus, o que nós aprendemos, é esperar com paciência, no tempo dele e do jeito dele. Mas como saber o tempo dele e o jeito dele? Espere, é só esperar. O mesmo resultado que o salmista esperava, Davi, um pouco antes, ali no Salmo 40, olha só comigo, o Salmo 40, ele já obteve essa resposta de Deus porque ele esperou. O texto fala que ele esperou impacientemente? Não. Olha só comigo o Salmo 40, versículos 1, 2 e 3. 40, 1, 2 e 3. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência pelo Senhor. Também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, pôs na minha boca um cântico novo. Foi isso que o salmista falou agora há pouco? Eu ainda o louvarei? Davi já teve essa experiência, pôs na minha boca, o versículo 3, um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. O que eu aprendo nesses salmos aqui
é que quando nós esperamos com paciência pelo Senhor, e nós podemos cantar, louvar a Deus mesmo em meio à tribulação, porque nós não estamos isentos de passarmos por tribulação, Deus coloca em nós um cântico, mas também muitas pessoas à nossa volta vão ver a nossa situação, o nosso louvor, e o texto fala que muitos verão e temerão e confiarão no Senhor, diante daquilo que nós estamos vivendo. Então, o nosso testemunho pode impactar vidas. Não temos o poder de converter vidas, mas nós temos a autoridade dada por Deus, a liberdade de impactar vidas. Ou seja, o seu testemunho pode levar muitas pessoas para Cristo, ou o seu testemunho pode levar muitas pessoas para longe da palavra de Deus, longe de Cristo. Então, diante da sua tribulação, daquilo que você está esperando, como você tem esperado? Todas as vezes que nos precipitamos em tomar decisões, escolhas, sem termos a paciência de esperar em Deus, nós acarretamos mais problemas e dificuldades, ainda mais de diversas formas. As coisas vão piorando cada vez mais quando nós não esperamos pacientemente pelo Senhor. Abraão e Sara, eles não tiveram paciência em esperar o filho da promessa. Se você quer ler a história deles, leia lá em Gênesis capítulo 16. Abraão já estava na idade avançada e Deus prometeu a ele um filho, Sara também com a idade avançada, mas esse filho estava demorando muito. Aí Sara falou: está demorando muito essa promessa de Deus, eu vou oferecer a minha serva para você, Abraão. E Abraão disse não, com certeza ele aceitou. E naquele momento estava ali sendo impaciente. Aí Deus falou: esse não é o filho que eu havia prometido para você. O filho da promessa ainda virá. E com 100 anos Abraão teve o filho da promessa. Então, enquanto esperamos com paciência pela ação do Senhor, a questão que sempre devemos procurar responder não é sobre como controlar as adversidades em nossas vidas, ou como ficar imunes às doenças, ou como fugir dos problemas. Quando estivermos passando, esperando pelo Senhor, não é isso que deve ficar à nossa mente, não é essa pergunta que devemos procurar responder, como controlar, como fugir dos problemas. O que nós devemos pensar é como devemos reagir diante das lutas, das dificuldades e dos problemas que nos atingem. Porque problemas todos nós temos. Se você ainda não teve o problema, vai ter. Espere. Uma hora você terá um problema que você vai pensar assim: como eu vou reagir diante disso? Isso é o mais importante. Existe um pensamento muito verdadeiro que diz assim: o que mais impactará a nossa vida e a vida das pessoas à nossa volta não é aquilo que nos acontece, mas sim como reagimos com aquilo que nos acontece. A nossa reação é que impactará muito mais. Então, às vezes você não está isento de passar sofrer um acidente de carro, ou bater o seu carro, ou o carro, você está transitando, daqui a pouco alguém vai lá e bate na traseira do seu carro. Como vai ser a sua reação? É o que vai impactar muito mais. Então, não estamos isentos de passar por problemas. O mais importante é como reagimos diante do problema. Olha comigo no Salmo 37, mais um exemplo de como devemos esperar no Senhor. Salmo 37, voltando um pouquinho lá na sua Bíblia, olha o que diz lá o salmista Davi, que teve a experiência de Deus inclinar-se para ele e ouvir o clamor e colocar nos lábios dele um novo cântico. No Salmo 37, 7, ele diz o seguinte: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Olha o que diz o versículo 8. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Então a falta de paciência tem nos levado a muito mais problemas do que soluções. Então sejamos pacientes. Esperar em Deus é esperar no tempo dele
e do jeito dele. Quantas situações você obteve a resposta de Deus nesta vida já? E você pôde perceber, poxa, como que Deus agiu no tempo dele, do jeito dele? Somos um exemplo, essa igreja é um exemplo da ação de Deus. E no tempo de Deus, e Ele usou pessoas que Ele quis usar também. Então isso tudo nos leva a crer que a paciência é uma virtude. A paciência é uma das características do fruto do Espírito Santo também, que é a longanimidade, é ser paciencioso. O Salmo 42 e 43 revelam a experiência de alguém que soube como reagir diante das adversidades que a vida lhes ofereceu. Mais uma lição que nós aprendemos com o salmista, nós encontramos aqui no versículo 1 a 4 do Salmo 42. A lição que nós aprendemos aqui é assim: diante das adversidades da vida, o que mais importa é o nosso desejo ardente de estar na presença de Deus. Vamos ler novamente ali? Salmo 42, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, onde está o teu Deus? Versículo 4, lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Então, diante das adversidades da vida, o que mais importa é o nosso desejo ardente de estar na presença de Deus. Diante dessa adversidade que nós estamos vivendo hoje, muitas pessoas se afastaram de Deus. Diante dessa adversidade que nós estamos vivendo hoje, eu confesso para vocês que a nossa igreja está mais unida. Amém? A nossa igreja está mais viva, mais ativa. O resultado é só nós olharmos os comentários que nós fazemos durante os cultos, durante as mensagens que nós estamos encaminhando, durante o compartilhar das necessidades que nós temos também. A ação social, a Vilma, que é a coordenadora juntamente com a Vera, pode nos dizer, nós recebemos muito mais alimentos para assistir as famílias do que quando estávamos no culto presencial. Então, a ação de Deus ela é infinitamente maior nesse momento de isolamento social. Segundo alguns estudiosos, a adversidade que levou esse salmista a escrever esses 2 salmos de lamentação foi uma enfermidade. Ele estava exilado, isolado, mas o que mais incomodava o salmista era a impossibilidade de estar na presença de Deus. Ele diz, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus, ele esperava ansiosamente de estar na presença de Deus. Qual tem sido o motivo do seu lamento nesse momento? O que devemos buscar neste momento é estar na presença de Deus. Na presença de Deus. Estar na presença de Deus acalma a nossa alma, alivia a nossa dor. E quando você tem pessoas que estão ao seu lado, orando, intercedendo, ajudando, dando assistência, você se sente mais confortado ainda diante dessa situação difícil que nós estamos vivendo. Mesmo que a enfermidade persista, saber que estamos na presença do Pai nos conforta. Não é assim para quem é pai e tem os seus filhos, que muitas vezes ficam enfermos? Quando eu era criança, o que mais queria estar, quando estava com algum problema, era junto dos meus pais. Assim é também. Diante do problema é saber que Deus jamais vai nos abandonar. Nós lemos já hoje, recentemente aqui, o Salmo 41,
que diz lá no Salmo 41, versículo 3, o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Ou seja, Deus está até mesmo do lado da sua cama, se você estiver enfermo. Deus se faz presente. O salmista Davi, no Salmo 139, falou: para onde eu fugirei da presença do Senhor? Tu estás comigo em qualquer lugar. Quando você tem Cristo como Salvador pessoal, Deus se faz presente na sua vida, sempre. E olhando aqui para esse salmo, qual tem sido a causa do nosso lamento? Estar na presença de Deus acalma nossa alma. Para o povo de Deus naquela época, tanto é que o salmista colocou isso de forma muito clara, eles consideravam estar na presença de Deus apenas quando eles iam ao templo. Olha comigo o Salmo 84, 10 e o Salmo 122, 1. Eles consideravam, olha, eu vou estar na presença de Deus, mas eu tenho que estar no templo. Olha só o que diz o Salmo 84, 10. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Vou ler de novo. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Então, para eles, estar na presença de Deus era ir até o templo. E saber que estavam indo à casa de Deus era motivo de grande alegria. Olha só o que diz o Salmo 122, 1. É um salmo muito conhecido. Até nós colocamos uma placa na frente da igreja ali falando sobre esse salmo. Alegrei-me quando me disseram, o que diz? Se você estivesse aqui, eu iria pedir para vocês falarem. Vamos à casa do Senhor. Amém? Vamos à casa do Senhor. Era o que o salmista mais queria. Quando eu vou ver, quando estarei diante de Deus, só de pensar, de estar longe, a minha alma já fica abatida. Hoje não é o local que nos faz estar na presença de Deus, e sim receber a Cristo como nosso Salvador pessoal. A partir do momento que você recebe a Cristo como Salvador pessoal, Deus se faz presente na sua vida. Ele faz morada na sua vida através do Espírito Santo. Amém? Deus se faz presente. Então não é o lugar especificamente falando, não é o templo que diz que Deus está com você. Deus se faz presente na nossa vida. Assim como a corça suspira pela água, por ti suspira a minha alma, ó Deus. Por isso que nós devemos orar, devemos buscar que o Espírito Santo possa nos encher, de tal forma que possamos refletir a glória de Deus, a graça de Deus que habita em nós, e que as pessoas possam olhar para nós e nos identificar como cristãos, mesmo sem abrirmos a nossa boca, pelas nossas atitudes, pelo nosso jeito de vestir, pelo nosso jeito de andar. As pessoas identificam quando você é um verdadeiro filho de Deus. Assim como a corça suspira pelas águas, nós devemos orar para que Deus possa fazer com que o Espírito Santo nos encha, de tal forma que nós possamos refletir. Tem uma canção muito antiga, que eu até, quando eu estava preparando essa mensagem, eu compartilhei com minha esposa, que nos faz refletir nessa mensagem dessa noite. Eu quero pedir ao Thomas que coloque essa canção. Depois nós vamos voltar. Se você conhece, pode cantar junto também. Depois voltaremos para essa mensagem. Essa canção faz parte da mensagem. Vamos ouvir lá, Thomas.
Espírito. Você cantou essa música? Eu quero convidar você a caminhar um pouquinho comigo lá no Novo Testamento, lá em Efésios capítulo 5. Depois a gente volta para o texto da nossa mensagem, tá bom? Efésios capítulo 5, versículos 15. Eu quero ler esse texto porque ele nos traz também aqui uma grande lição para esse momento de dificuldade que estamos vivendo. Efésios 5 diz assim, versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Hoje nós estamos vivendo dias maus, em que muitas pessoas, pela falta de paciência, até mesmo no meio dos cristãos, estão se enchendo de vinho. E o vinho, conforme diz o texto aqui, ele há dissolução. A pessoa que está embriagada não tem consciência, muitas vezes, do que ele fez, ou que ele está fazendo. Perde-se o controle, perde-se a paciência e acaba agredindo os seus entes queridos. O número de agressões familiares, de violência doméstica, tem aumentado nesses últimos dias pela falta de paciência, aprendendo a esperar em Deus. Enchei-vos do Espírito. Ó, enche-me, diz o cântico, Espírito. Assim como a corça suspira pelas águas, minha alma suspira por ti. Então, esse ensinamento do salmista nos leva a refletir, voltando lá para o Salmo 42, não vamos fugir do texto. Nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo. E isso é estar na presença de Deus. Todas as vezes que nós, como cristãos, como pessoas que dizem, eu tenho Cristo como Salvador pessoal, nos afastamos da presença do Espírito Santo, ou fazemos algo que desabone a Deus, Ele fica do alto olhando para nossas vidas também e falando, olha, meu filho lá, enquanto você não confessar a Jesus Cristo o seu pecado, porque lá em 1 João diz que nós todos somos pecadores, mas devemos confessar os nossos pecados e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então nós devemos olhar e procurar encher do Espírito Santo. O mais importante é estar no templo, é ter a comunhão com os irmãos. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nos lares em que vocês estão agora aí acompanhando, vocês estão com o Espírito Santo de Deus nos seus lares, estão em comunhão. Mas quando estamos no templo, nós temos a comunhão com os irmãos. É isso que o salmista lembrava com tristeza no versículo 4. Ele lembra-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e de louvor, multidão em festas. Meus irmãos, quando nós começamos esses cultos online em março, já faz 4 meses, os primeiros cultos doíam o meu coração, porque os bancos todos vazios, e eu falando para um celular, para uma câmera. Hoje eu sei que vocês estão do lado, ali estão assistindo, acompanhando, isso enche meu coração porque eu não estou sozinho. Mas seria muito bom vocês estarem aqui, porque eu considero esse momento, esse isolamento social do salmista era algo individual. Apenas ele estava privado de ir à casa de Deus. Hoje existe uma multidão de cristãos em isolamento social. E o que nos resta é lembrarmos-nos da alegria de estar em comunhão na casa de Deus. Todas as vezes que nós acompanhamos um cântico, e esses cânticos, Deus seja louvado porque nós conseguimos filmá-los e gravá-los, e nós podemos repeti-los quantas vezes nós pudermos repetir, a gente vê a igreja cheia, e as pessoas louvando.
Isso nos leva a não ter tristeza, porque nós temos a esperança de que ainda louvaremos ao Senhor estando junto. Se não for aqui, será na glória. Amém? Será na glória. E essa multidão de cristãos que estão em isolamento social lembram do momento que estavam juntos. E estar em comunhão na casa de Deus é como estar como uma brasa dentro do braseiro. Como eu falei há pouco, tem muitas pessoas que depois que começou essa situação do isolamento social, eles se afastaram de Deus, saíram do braseiro. Nós estamos dentro do braseiro, e mesmo estando distantes um do outro. Mas a brasa só vai ficar acesa se ela estiver no braseiro, junto com as demais brasas. E nós estamos juntos. Mas quando estivermos de volta ao templo, vamos poder nos abraçar, vamos poder beijar, vamos poder ter o cumprimento e compartilhar presencialmente as nossas lutas e dificuldades. Isso nos incendeia, nos deixa forte, cada vez mais forte. Mas agora estamos fortes também, porque a igreja não parou. Quando o sofrimento é individual, a gente fica perguntando, por que só comigo? Mas quando o sofrimento é coletivo, a resignação se torna mais fácil. Nós podemos dizer, não é só comigo, estamos na mesma tempestade, estamos passando pelo mesmo problema geral, então nós conseguimos nos resignar com muito mais facilidade. Não é verdade isso? Mas não podemos ficar parados. Nós temos que procurar inovar, procurar os métodos que Deus coloca, para que nós possamos usar e manter esse alimento, transmitir esse alimento a todos. Isso é muito importante. Eu sei de pastores que depois que aconteceu esse fato, eles deixaram de transmitir mensagem para os seus membros, para as ovelhas de Deus. E muitos estão fechando suas igrejas, voltando às profissões antigas, porque não conseguiram transmitir, ou por vergonha, ou por medo, tentaram até fazer cultos presenciais em secreto, falando que tudo isso era perseguição do governo, foram denunciados, tiveram que fechar, perderam alguns membros. Isso tudo que eu estou falando é um fato. Mas o que nós estamos fazendo como igreja? Continuamos louvando a Deus. E se você sabe de algum membro da nossa igreja que está fora do braseiro, ore por essa pessoa. Ligue para essa pessoa, compartilhe o que Deus está fazendo em nossa igreja, na igreja de Deus, durante esse período. Então a grande verdade é que quando o sofrimento é coletivo, a resignação se torna mais fácil, mas não podemos ficar parados. É quando Neemias foi reconstruir os muros de Jerusalém, ele chegou lá diante de Jerusalém e viu todo o povo ali lamentando, mas todos parados. E ele chegou ao ponto de falar, vocês não estão vendo a miséria que vocês estão passando? Vamos reconstruir os muros. E eles começaram a reconstruir. E Neemias foi movimentado por Deus, o Espírito Santo estava nele, e ele pôde ali reconstruir os muros de Jerusalém, juntamente com as famílias. Então a resignação muitas vezes nos leva a ficar estagnado. Isso não é importante, não é bom. Devemos reagir sim, devemos agir. E usar todos os recursos que Deus nos coloca. E quando aprendemos a esperar em Deus, nós somos alimentados pelas promessas da sua palavra. Suportamos tudo, pois o que Ele promete é muito, muito, infinitamente melhor. Essas aflições que nós passamos nesse tempo presente, eu quero ir com vocês, quando Paulo escreve lá em Romanos, vamos ver aqui o texto. Romanos capítulo 8, versículo 18. Esse foi um texto que o pastor Mauro leu hoje pela manhã. Ele diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então esse momento de dificuldade não se compara com a glória que Deus revelará em nós. Então, isso tudo, olha só como a Bíblia é perfeita, é completa. Vá comigo lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Por isso que nós devemos ser pacientes, porque Jesus Cristo nos ensina a paciência que Ele teve. Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz assim, Hebreus 12, 2.
olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, o que diz lá? Suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então, o versículo 2 diz, ele suportou a cruz, suportou toda a vergonha em troca da alegria que lhe estava proposta. Então, quando nós olhamos para Romanos 8:18, o que Deus nos dá é algo muito maior do que estamos passando hoje. Então, quando você suporta com alegria, e falando disso, vamos voltar para Romanos também mais um pouquinho antes. Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5 diz assim, Romanos 5, 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. O que está colocando aqui o texto é nas próprias tribulações, ou seja, nos nossos problemas. Não nos gloriamos, não vamos nos alegrar no problema dos outros, mas nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, o que nós entendemos que a esperança é o último estágio a ser alcançado diante de uma tribulação. Se você, no momento que começa a tribulação, se abate, desiste, foge do compromisso, como é que você vai ter uma experiência para poder compartilhar e ter esperança depois? Não tem. Então lembre desse ciclo que Deus coloca aqui, sobre como agir diante da tribulação. Alegre-se na tribulação. Não vamos procurar a tribulação, mas quando ela chegar, devemos nos alegrar, porque nós vamos ser pacientes, vamos esperar no Senhor. Outra lição que nós aprendemos aqui com o salmista, está no versículo, voltando lá para o capítulo 42 do Salmo. Devemos manter a nossa esperança, mesmo estando em lágrimas e mesmo diante das afrontas daqueles que não conhecem o nosso Deus. Olha o que diz o versículo 3 do 42. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Diante dessa calamidade que estamos vivendo, alguém já te perguntou, onde está o seu Deus que não te livrou disso? Nós temos muitos crentes, pastores, que foram ceifados vítima da Covid-19. Pessoas fiéis. Chegando lá no hospital, eu sou crente, eu sou pastor. Talvez alguém, onde é que está o seu Deus que não te livrou? Eu digo para vocês, e com muita tristeza, que a doutrina triunfalista, com certeza, está sendo questionada nesse momento. Aqueles que diziam, olha, enfermidade é falta de fé. Enfermidade é pecado. Enfermidade é demônio, sai demônio da enfermidade. Não é. A Bíblia nos diz que a enfermidade faz parte da nossa constituição humana. Independentemente de você ser servo ou não, você vai passar por dificuldades, por tribulação. A morte, a Bíblia diz que é o último inimigo a ser vencido. Onde está a morte, a sua vitória? Cristo venceu a morte na cruz. Ele ressuscitou. Aquele que crê em mim, diz Jesus Cristo, ainda que seja morto, viverá. Então, diante dessa calamidade que estamos vivendo, com certeza pessoas podem perguntar, e qual a resposta que você está dando para essas pessoas, quando te perguntam sobre onde está o teu Deus? Nós podemos falar que Deus está no mesmo lugar que Ele sempre esteve, do céu, olhando, vigiando maus e bons. O anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra, mas muitas vezes o anjo do Senhor fala, venha, chegou a sua hora de estar com o Pai. Chegou o seu momento. E não tem como você trocar a senha. É a sua senha, o seu momento, você vai naquele instante.
mas Deus nos protege. Mas diante dessa calamidade, tem alguns textos que eu poderia ler com vocês. Isaías capítulo 24. Vamos ler lá Isaías capítulo 24. Esse texto nós lemos no começo. No mês de março foi lido esse texto. Isaías 24, versículo 1 a 5. Diz assim, Isaías 24, 1 a 5. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. Versículo 2. O que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como a sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será de toda devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. Proferiu esta palavra. Mas foi ele o causador dessa pandemia, dessa peste? Olha só o que diz ali, versículo 4. A terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enlaquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, diz o versículo 5, a terra está contaminada, não por causa de Deus. Diz o versículo 5, por causa dos seus moradores. Porquanto transgrediram as leis, violaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Que leis o povo, a humanidade violou para que tudo isso acontecesse? É só olhar para a televisão, algumas nações comem de tudo que aparece. Animais, insetos que eram rejeitados desde o Antigo Testamento, estão comendo. Os rios poluindo. Então, tudo isso que está acontecendo, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Nós que somos os culpados. E Deus proferiu essa palavra porque iria acontecer. É uma profecia de Isaías que está se cumprindo hoje. Olha só comigo, lá em Lucas capítulo 21, mais à frente um pouquinho, Novo Testamento. Lucas 21. Lucas 21. Versículo 11. Vamos ler a partir do 10. Lucas 21, 10 e 11. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Gente, temos tufão até no Brasil, terremoto. Gafanhoto está chegando no nosso Brasil, nosso país. Então, tudo isso é o que a Bíblia registra que iria acontecer e que está acontecendo. Mas quando isso estiver acontecendo, nós temos que estar vigiando. Olha só o que diz Lucas mais à frente um pouquinho, no versículo 34 do capítulo 21. Versículo 33, diz assim, Lucas 21, 33. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tudo isso que Deus falou se cumprirá. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, isso tudo está acontecendo, vai acontecer, e se Cristo voltar hoje, como nós estaremos diante dele? Como você estará diante de Cristo? Você está sendo um bom pai? Você está sendo um bom marido, uma boa esposa, um bom servo de Deus? Está cuidando aqui das questões do dia a dia, das orgias, da embriaguez, das preocupações? Está enchendo-se do Espírito Santo de Deus? Porque o texto fala aqui para que ele não venha repentinamente, como um ladrão, como um laço, porque ele vai vir a qualquer momento. Cristo pode voltar hoje, pode voltar amanhã, como daqui a 100 anos.
Eu até já disse para uma pessoa, daqui a 100 anos, caso Cristo não voltar, nós vamos ver os nossos bisnetos, tataranetos, falando, olha, sabe que em 2020 aconteceu uma pandemia mundial, e no Brasil morreram mais de 70, 80 mil pessoas, vai chegar mais de 80 mil. E eu tive meu tataravô que faleceu em função daquilo. Talvez o meu tataraneto possa falar isso, não sei. Mas e se Cristo voltar antes? Nós estaremos com Ele na glória, não passaremos pela morte. Paulo, quando escreveu a Tessalonicenses, falando que os que morreram em Cristo ressuscitarão e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, ele esperava a volta de Cristo para aquele momento. Mas Paulo já faz parte do primeiro grupo, que serão ressuscitados. Então, tudo isso que está acontecendo hoje é profecia que está se cumprindo. E João 16,33 diz, não se turbe o vosso coração. João 16,33. Já falei sobre esse texto hoje. Estas coisas vos tenho dito, que tenha paz em mim, que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, olhando aqui para esse Salmo 42 e 43, nós podemos encontrar aqui mais lições, e muitas lições preciosas. Mais uma lição que eu quero dizer para vocês aqui, no capítulo 43, versículos 1 a 4, nós encontramos também aqui outra lição, 43, 1, 3 e 4. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa, Salmo 43. Contra a nação contenciosa, livra-me do homem fraudulento e injusto. Versículo 3. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. 4. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa, eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Essa mesma confiança na justiça de Deus tem sido o cerne, a base de todos os salmistas que viveram essas experiências de tribulação, de dificuldade. Lá no Salmo 37, um pouquinho antes, nós podemos ler, quando Davi fala, Salmo 37, 1 a 6, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E olha aqui o versículo 6. O que os filhos de Corá falou aqui no capítulo 43, 1, Davi falou no Salmo 37, 6. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Claro como a luz, a justiça de Deus. E ela acontecerá. Existe uma frase que diz assim, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Você já ouviu essa frase? Ela está errada. Na verdade, a justiça de Deus nunca tarda, porque ela vem no tempo certo, no momento certo, no tempo de Deus. E ela nunca falha. Ela vem do jeito de Deus, não do nosso jeito. Porque às vezes você recebe uma resposta de Deus e fala, Deus falhou. Não, é isso que Deus queria te dar naquele momento, do jeito dele, da forma dele. Então a justiça de Deus nunca tarda e nunca falha. Ela vai prevalecer sempre. E a luz e a verdade é Jesus. Jesus fala lá em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo isso nós temos constituído na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Última lição, não de menor importância nessa mensagem, que nós podemos aprender na vida desse salmista. Devemos aprender a confiar na misericórdia e na presença de Deus. Olha comigo novamente no Salmo 42, versículo 7. Um abismo chama o outro abismo. Ao ruído das catadupas, todas as ondas e vagas têm passado sobre mim. Então, o que o salmista está colocando ali
no versículo 7, é que ele estava sentindo que o rugir das cachoeiras, o fragor das cachoeiras, as ondas passavam sobre ele. E diz no versículo 8: contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Então, entre uma palavra de esperança e confiança, o salmista usa essa metáfora do abismo, chama outro abismo, das cachoeiras e das ondas. Um abismo chama outro abismo. O rugir da cachoeira é constante e as ondas vêm uma após a outra. Certa vez um cristão, um crente, aqui há muito tempo atrás, chegou para mim e falou: pastor, eu estou com um problema muito sério, mas eu fui me aconselhar com outra pessoa, eu estava à beira de um precipício. E quando eu comecei a me aconselhar com essa pessoa, ele estava já num abismo muito profundo. E ele estava nesse aconselhamento me levando para o abismo dele. E quando eu olhei para essa pessoa lembrei desse texto aqui do salmista, Salmo 42, 7. Olha, um abismo chama outro abismo. Então você não pode buscar um recurso, buscar um aconselhamento numa pessoa que já está no fundo do poço, já está no abismo. Chame alguém para te ajudar a tirar aquela pessoa daquele abismo. Busque na palavra de Deus. Foi essa a recomendação que nós demos para essa pessoa na palavra. Mas infelizmente ela não quis aceitar essa recomendação e continua ainda em alguns abismos. E algumas cachoeiras têm submergido ele. As ondas vêm e vão, ele continua sempre na pior, porque não deu ouvido à palavra de Deus. Então nós temos que ouvir, conforme diz o salmista aqui, aprender a confiar na misericórdia e na presença de Deus. Lamentações, capítulo 3, 22 e 23, de Jeremias. Ele fala ali a grande verdade, que se não fossem as misericórdias de Deus, nós seríamos o quê? Consumidos. As misericórdias de Deus, a fidelidade de Deus se renova a cada manhã. É como um crédito que você tem, a partir da meia-noite de hoje, você vai ter um crédito para amanhã, dia 20, de 86.400 na sua conta. Bênção, né? Mas não é em dinheiro, é em segundos. Cada segundo você vai usar para glorificar a Deus. 86.400 segundos. 1.440 minutos, 24 horas. Pode ser que na metade desse período que Deus vai te conceder, Ele chame você, ou Cristo possa voltar. Mas como você está usando esse tempo, essa misericórdia de Deus? Concluindo essa mensagem, uma das principais virtudes de alguém que alcançou a vitória na vida cristã é o fato dela nunca ter perdido a esperança nas promessas de Deus. Quando o abatimento da sua alma chegar, e vai chegar, faça essa pergunta que o salmista fez, mas espere com paciência, pois o louvor em seus lábios com certeza chegará. Ele diz: por que estás abatido a minha alma? Vamos ficar abatidos. Por que te perturbas dentro de mim? Vamos ficar perturbados. Mas espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Diante dessas dificuldades que nós estamos vivendo, eu tenho louvado a Deus dia após dia. Para algumas pessoas eu mandei um áudio falando: olha, essa nossa interação que nós estamos tendo nesse período de distanciamento social tem nos alimentado grandemente. O grupo coral tem se reunido, embora poucos tenham conseguido acessar ali no sábado, no Zoom, e nós conseguimos ali fazer aquela interação, a conversa muito agradável, a gente ri, a gente se vê. Isso é muito bom, poder ter essa interação entre vocês, entre nós aqui. Isso tem nos alimentado, apesar de toda a dificuldade, apesar de estar aqui diante de todas essas cadeiras vazias, eu me sinto alimentado, sabendo que vocês estão do outro lado, acompanhando essa mensagem, esse momento. Então nós devemos agradecer a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito. Nós agradecemos a Deus porque Ele é maravilhoso e Ele nos faz feliz. Nós vamos orar nesse momento. Eu queria pedir que você, no seu lar, curvasse a sua cabeça
e vamos pedir para que Deus possa confirmar essa palavra. E logo após essa oração, nós vamos concluir o culto com aquela mensagem que nós cantamos durante a mensagem, rogando para que Deus possa nos encher. Assim como a corça suspira pela água, nós podemos suspirar, podemos ansiar pela presença de Deus através do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, da forma que o Senhor conduziu esse culto. Tudo que nós falamos, Pai, possa ter agradado ao Senhor, e que o Espírito Santo possa corrigir aquilo que não veio do Senhor. Pai, nos ajude a ter esse desejo que o salmista teve, daquele isolamento social. Ele ansiava estar na presença do Senhor. Hoje nós estamos na presença do Senhor através do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa nos encher, nos cobrir com a tua graça, com a tua misericórdia, nos ensinar o caminho certo, nos corrigir quando estivermos errados, para que possamos, ó Deus, ser cheios dele e possamos transmitir, ó Deus, às pessoas que estão à nossa volta, que somos servos do Senhor. Abençoe as famílias agora reunidas, abençoe aquelas pessoas que estão nos seus lares sozinhos também, ó Pai, nesse momento, que o Senhor possa, Deus, estar usando de misericórdia, da sua graça, da sua proteção. E se houver alguma alma abatida nesse momento, que ela possa esperar no Senhor e possa louvar ao Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos, que nós tenhamos uma semana de bênçãos na presença de Deus. E se Cristo voltar, hoje nós nos veremos na glória. Deus abençoe. Vamos louvar a Deus com esse último cântico.